E aí pessoal, beleza? Paz do Senhor, aqui é o Daniel. Tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a suficiência de Cristo, as virtudes da vida cristã, né? A nossa conduta, uma vida em justiça, em santidade. Qual ideia que eu quero passar aqui, né? Todos nós, quando nós cremos em Jesus Cristo e confessamos Jesus Cristo, recebemos Ele em nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, né? Nós nos tornamos morada de Deus. A palavra diz em João, no Evangelho de João, que Ele viria e habitaria em nós, e o Pai também viria e habitaria em nós. Também diz que o Espírito Santo habitaria conosco e em nós, né? E essa habitação do Espírito Santo, ela não é algo vazio, ela não é algo simplesmente, o Espírito Santo habita em você. Não, se Ele habita em você, então quer dizer que foi começada uma obra na sua vida e foi realizada uma obra na sua vida. Que obra foi realizada? A obra da regeneração pelo Espírito Santo. Paulo, a Tito, ele também comenta um pouquinho sobre, ele fala que nós somos lavados e regenerados pelo Espírito Santo. Em 2 Coríntios 15 fala que nós somos feitos nova criatura. Se não me engano, Pedro diz, né, que nós somos feitos novamente, não segundo a vontade dos homens, da carne, do sangue, mas segundo Deus, em justiça e em santidade. O que essa justiça e santidade implica? Bem, que o próprio atributo já diz, justiça e santidade. Né? Assim como Ele é santo, sejam também santos, né? Deus é santo, e Ele ama a justiça, odeia a iniquidade, sejam justos. Né? Em que sentido isso? Mas no sentido, eu digo, que da maneira que nós vivemos, ela ser condizente com a fé que nós temos. Né? Então, basicamente, quando você professa uma fé em Jesus Cristo, você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você realmente recebeu Ele, agora você vive em novidade de vida, porque você recebeu um novo coração, você recebeu um novo Espírito, né? Agora Ele faz habitação em você, agora você é guiado pelo Espírito Santo, pela verdade de Deus, que é a palavra. Né? A nossa vida ela tem que ser baseada nisso. Primeiro a gente tem Deus falando com o homem no Jardim do Éden, né? Na viração do dia falava com Adão. Depois a gente tem Deus falando com o homem através dos profetas, né? E aí as escrituras foram sendo feitas. E aí depois ele falou assim, não tá bom para vocês? Então toma aqui, Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível habitando conosco. E aí, né, depois de ter desenhado, acho que fez várias cópias ainda do desenho e falou, não tá bom, então peraí, então deixa eu habitar aqui em vocês. Né? Então a habitação do Espírito Santo já seria o suficiente, né? A habitação de Deus em nós, para a gente ter uma mudança de vida completa e radical. Além disso, baseado na palavra, nós temos alguns requisitos, algumas coisas que são requisitadas de nós, né? Não como um peso, né? Mas como uma necessidade, uma responsabilidade, por causa daquilo que nós somos feitos, né? Nos foi dado o direito, o poder de sermos chamados filhos de Deus, né? Através dessa habitação do Espírito Santo. Só é filho de Deus aquele que realmente crê, confessa Jesus Cristo e recebe o Espírito Santo. Só esses são filhos de Deus. Todos são criatura, mas somente esses são filhos. Só que ao mesmo tempo você não pode descolar, por assim dizer, né? Você não pode separar uma verdade da outra. Por exemplo, bom, eu sou filho de Deus, né? E acabou, eu sou filho de Deus, amém, Deus me ama, tal, não sei o que, isso aqui não. Se você é filho de Deus, você também foi constituído pregador do Evangelho, você também foi constituído ministro de uma nova aliança, ministro de um Novo Testamento, ministro da reconciliação. Nós somos como embaixadores da parte de Cristo, então não tem como eu ser apenas filho de Deus e não cumprir com nenhuma das outras responsabilidades que essas verdades trazem a nós. Sim, é verdade, nós somos salvos pela graça de Jesus, mediante a fé, justificados pela fé. Sim, são verdades maravilhosas, a gente tem que sim viver baseado nisso. Né? Como eu gosto de dizer, se a nossa mente ela não está ruminando a todo momento a palavra de Deus, as verdades que nós somos em Cristo, se a gente não está cativo nisso, o que é que está passando na nossa mente, né? Se não é isso, o que é que consome nossos pensamentos? Basicamente, todas essas verdades elas implicam uma responsabilidade, uma resposta da nossa parte, né? E essa resposta é uma resposta da nossa fé. Tiago fala muito sobre isso, né, na sua epístola, que a fé ela não pode ser uma fé morta. Uma fé morta é uma fé que não é acompanhada por obras, mas aqui eu vou um pouco mais além, eu não diria nem somente as obras que são resultado da fé, mas eu diria também a vida de santidade, né? A nossa vida como essa maior obra, que seria basicamente o nosso viver mesmo, baseado, que o justo viverá pela fé. Então, assim, como que está sendo o nosso viver, né? O viverá de cada um. Se nós temos fé, nós amamos Ele, nós somos gratos a Ele, nós fazemos
todas essas obras porque nós amamos e somos gratos a Ele. Conforme a gente cresce nessa compreensão da essência do pecado, de quão ruim o pecado é, quão horrível, devastador e destruidor é, mais a gente cresce no entendimento, na compreensão da graça de Deus, da salvação que nos foi proposta. E conforme a gente cresce nesse entendimento, nesse conhecimento, a gente vê quão grande é o amor de Deus. Essa nova vida nossa, ela também implica não somente um crescer na graça e no conhecimento, mas principalmente no entendimento, né? Até porque muitos conhecem a Deus ou conhecem a palavra de ouvir falar, né? Porque o conhecimento sem o entendimento e sem a prática, ele basicamente é infrutífero, né? Pedro, ele fala um pouco disso na sua segunda carta, quando ele fala sobre as virtudes da vida cristã. E essas virtudes que ele fala basicamente são atributos, por assim dizer, ou maneiras de viver que a gente deve tomar como verdade nas nossas vidas, porque se essas coisas, essas virtudes, elas estiverem em nós, aí sim realmente vai haver algo bom, vai haver progresso na nossa vida, na nossa fé com Deus, nosso relacionamento com Ele. Então, basicamente, a gente entende que a nossa vida ela deve ser acompanhada, sim, com algumas práticas, como algumas virtudes, com essa evolução progressiva. O apóstolo Paulo diz que o caráter de Cristo ele está sendo formado, que aqueles que estão sendo salvos. Então, existe sim um processo, né, de santificação, de salvação, um processo de amadurecimento que a gente passa para realmente viver dessa maneira, né? Então, nós devemos viver sim de maneira digna diante do Senhor, de maneira agradável a Ele, né? Porque 1 Pedro também diz que nós não fomos comprados com ouro e prata ou coisas perecíveis, mas sim com o sangue de Cristo. E fomos resgatados, né, por esse sangue que nós somos comprados, nós somos resgatados, né, nessa compra da nossa maneira vã de viver antiga. Então, a partir do momento que nós voltamos dessa maneira vã, se nós praticamos esses atos que nós praticávamos antes, então nós estamos basicamente banalizando, né, o sangue de Cristo, esse valor que nós somos comprados. E essa é a necessidade da gente ter uma vida justa e santa diante de Deus, né? Porque quando a gente não faz isso, a gente não está condizendo com a obra de Cristo, com tudo que Ele fez por nós, com esse sangue que Ele nos comprou, com esse valor, sabe, com a grandeza da sua graça, do seu amor, e a gente não está retribuindo em gratidão, né, em amor, tudo isso. Então, esses são muitos detalhes que, se a gente for parar para ver, né, acabam impactando bastante nesse sentido e fazendo muita diferença quando, por exemplo, a gente acha que só coisas grandes vão impactar na nossa vida com Deus ou na nossa santidade, quando na verdade são as coisas, na soma das coisas pequenas que realmente surgem as coisas grandes, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em pecado, né, ou em consequências de pecado, a gente fala, caramba, o cara que mata, nossa, isso é louco, muita consequência, pesado demais. Só que, o cara matou uma pessoa horrível, nunca façam isso, não matem ninguém, né? O adultério também, que é uma das piores coisas que alguém pode imaginar, assim, como pecado, né? E, nossa, caramba, ele adulterou, ele matou, nossa. Só que beleza, ele fez isso uma vez, pecou sim, e a gente viu, nossa, que pecadão, velho. Só que quando você vai ver, tipo, e o filho que desrespeita o pai dentro de casa durante um ano inteiro, ou todo o tempo que mora junto, durante uma vida inteira, todos os dias, sabe? E o pai ou a mãe que desrespeita o filho ou trata mal durante todos os dias, mesmo tendo a revelação de Jesus Cristo. Quando a gente não coloca o nosso viver todo à luz da palavra, a gente acaba pulando essas pequenas coisas, sabe? Ou esquecendo ou nem atendendo nessas pequenas coisas que na soma delas dá um resultado grande. Quantas coisas a gente acaba não fazendo de acordo com a palavra quando nós deveríamos fazer, né? E às vezes são coisas que aos nossos olhos são pequenas, só quando você parar para pensar que elas se repetem diversas vezes, por diversos momentos, em diversos tempos diferentes, aí você vê que realmente é um negócio grande, né? Que impacta bastante nas nossas vidas. Basicamente a visão que eu trouxe foi essa, né? Da gente realmente ter essa consciência maior do tamanho da graça de Deus, do amor dele, tudo que essa resposta de fé que a gente tem que ter, né, para tudo isso que ele fez por nós e mais do que ele fez pelo que ele é, né, porque realmente a maior boa nova, a maior boa notícia é Jesus Cristo, é ele em si, né? Então basicamente é isso. Isso é mais, não sei nem se eu tenho coragem de falar que isso é uma exortação, uma demonstração, porque nessa carinha aqui de criança falando isso é meio estranho, só que acho que é mais uma palavra de ânimo, né, de reflexão. A palavra também diz que nós devemos sempre
exortar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, nos edificarmos, sempre darmos palavras boas. Eu espero que a mensagem tenha aí trazido alguma edificação para os irmãos, né? Uma força a mais, um ânimo, sabe, um encorajamento. E é isso, estamos juntos. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo aí. Tamo junto. Esperem por mais vezes, né? Que eu provavelmente vou estar gravando mais vídeos aí, talvez em cenários diferentes. Não esqueça de dar o like, aí ativar o sininho. Espero que tenham gostado. E se não gostaram, convém agradar os homens lá dentro. Não, brincadeira, não vou fechar assim.